Olá, eu sou o pastor José Batista e estou iniciando mais um encontro com a palavra, aproveitando a oportunidade em que se comemora as festas natalinas. Quero falar sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E o texto bíblico de Lucas 1, 28 ao 31 nos diz: O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Então, este é o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e depois, claro, isso culminou com o nascimento dele, né? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, é importante nós refletirmos o porquê, o que levou o Senhor Jesus a vir a este mundo, a nascer neste mundo, a assumir a forma humana, viver como um ser humano. Nós precisamos refletir sobre isso. E a palavra de Deus, ela nos mostra que tudo isso ocorreu devido à queda do ser humano lá no início, através do nosso pai Adão. E aí nós vemos já lá no início, em Gênesis 3,15, nos diz a palavra do Senhor: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, com a queda do homem, Adão, a humanidade ficou separada de Deus. Mas já naquela ocasião, então Deus fez essa promessa, que da mulher haveria de nascer que ele seria ferido em seu calcanhar, mas também que ele, o filho da mulher, iria ferir a cabeça da serpente. E isso, claro, nesse texto é uma forma simbólica, mas depois vemos o cumprimento de tudo isso quando o Senhor Jesus foi, sim, ferido lá na cruz do Calvário, mas depois ele venceu. Ele venceu o mal, venceu o maligno e venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo, ainda em Isaías 7,14 nos diz: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Então, o profeta Isaías foi um chamado profeta messiânico, profetizou sobre o nascimento do Senhor Jesus que haveria de ocorrer. E também nós vemos que o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem por amor do pecador, por amor de nós pecadores. E aí Mateus 1, 23 nos diz: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eu acho muito importante, significativo esse termo Emanuel, o seu significado, que é Deus conosco. Ou seja, Deus, ele vem estar com a humanidade. Como nos diz as Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus se despiu da sua glória e veio a essa terra assumir a forma humana, viver como um ser humano, ser tentado como um homem, e venceu todas as tentações. Por que tudo isso? Pelo grande amor de Deus por nós. Aí se cumpre João 3,16, que nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus conosco. Isso é muito maravilhoso. Deus, Jesus Cristo como Filho de Deus, sendo, portanto, Deus,
despindo-se da sua glória e vindo assumir uma forma humana, terrena, por amor de nós, pecadores. E também um texto de João 1,14 nos diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, tornou-se carne e viveu entre nós. É semelhante ao texto de Mateus 1,23, né, que também já li. Ele assumiu, né, a forma humana, carne, né, Deus conosco, Deus em nosso meio, por amor de nós. Jesus morreu de braços abertos, né? Isaías 8:8. E inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu de braços abertos ao ser crucificado. Tendo morrido, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele continua de braços abertos, mas agora não crucificado, porque ele venceu a morte, ele ressuscitou. Ele está de braços abertos, chamando o pecador, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus está de braços abertos para acolher todos aqueles que estão sofrendo, que estão angustiados, que estão sem esperança, que estão sem paz, enfim, que estão de alguma forma vivendo em sofrimento. Então o Senhor Jesus está de braços abertos para todos, sem distinção. E nós sabemos que o que Ele quer é que todos aqueles que estão nessa situação venham a Ele, sem nenhuma restrição, que ouçam o seu chamado e que dê um passo, né, em direção a Ele, creia que Ele é o Filho de Deus, creia que Deus o enviou para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. E é isso que Ele quer. Ele está de braços abertos, sem fazer nenhuma distinção, nenhuma discriminação. Ele mesmo disse, o Senhor Jesus, quando aqui esteve na terra, ele disse: quem precisa do médico não são aqueles que estão bons, são os doentes. E toda a humanidade adoeceu desde a queda, passou a viver doente. Então todos nós necessitamos dele, do Senhor Jesus Cristo, para sarar e curar as nossas feridas e nos dar a salvação, nos dar a libertação. Também o texto de Isaías 9:6 nos diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então o Senhor Jesus é tudo isso. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele é conselheiro, ou seja, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, ao Senhor Jesus, o seu Espírito Santo vem habitar em nós, e aí nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, e aí nós temos a oportunidade de acertar nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisões, e é isso. Ele também é um Deus poderoso. Não importa a situação em que a pessoa esteja, Ele é poderoso para solucionar a vida, os problemas de uma pessoa da forma como ela estiver, não importa. Pois para Ele, né, nada é impossível. Ele perdoa todos os nossos pecados, do maior pecado ao menor pecado, não importa. Ele é poderoso para nos perdoar. Ele é um Pai eterno, não é? Quando nós o recebemos, o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador, para toda a eternidade, né? Claro,
que nos diz a palavra de Deus, guarda a tua coroa, né, para que ninguém a roube, né, guarda a tua salvação, ser fiel até a morte, né, é tudo isso. E fazendo assim, nós temos a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, como nosso Pai eterno para todo sempre, né, para a eternidade. E é o príncipe da paz, ele traz a nós a paz que nos foi roubada e nos dá alegria, é verdadeiramente maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é o príncipe da paz. E nesse período em que estamos vivendo, em que comemoramos então o nascimento do Senhor Jesus, é importante nós refletirmos sobre o nosso próprio nascimento, porque a palavra de Deus, em João capítulo 3, nos fala sobre o novo nascimento, que nós, o próprio Senhor Jesus disse, precisamos nascer de novo, nascer da palavra de Deus, nascer do Espírito Santo. Então, nós precisamos refletir sobre o nosso próprio nascimento. Ele, o Senhor Jesus, já nasceu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, mas e nós? Nós precisamos ser uma nova criatura, precisamos nascer de novo, crendo na palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus. Fazendo isso, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, passamos a ter comunhão com Deus, nos reconciliamos com Deus. E isso é o projeto de Deus para a vida de todo ser humano. Então, meu amigo, minha amiga, reflita sobre o seu novo nascimento. Nascer da palavra, crer na palavra de Deus, receber ao Senhor Jesus como seu Salvador, como perdoador dos seus pecados. Isso é nascer de novo. Então, deixo para você esta reflexão. Pense no seu novo nascimento, em ser uma nova criatura, deixar essa vida velha, antiga, que tanto tem feito você sofrer. Que Deus nos abençoe e que conceda a você e a todos nós boas festas de comemoração do nascimento do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, repito, refletindo sobre o nosso próprio nascimento, né? O nosso nascer de novo. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos conceda outra oportunidade.